Bob e outra esponja. Bom, irmãos queridos, irmão Joselito, estamos todos juntos aqui na casa da irmã Daphne, do irmão Darlan, todo mundo aqui junto, irmão Jason, lá está o Pedro, a Esther, a Rebeca, a irmã Nancy Italia, a irmã Sinésia, a irmã Patrícia. Todos estamos aqui, assim vamos fazer um oi, né? Mais uma vez falando aqui os nomes, o Darlan. Ali é o irmão Jason, o irmão... Ô Pedro! É Pedro! Está ali a Esther e a Rebeca, todo mundo no sofá. A irmã Nancy, a irmã Daphne fez um oi, a irmã Sinésia agora um oi dela, a irmã Patrícia bem aqui. Todo mundo... Deixa eu ir virando devagar, que às vezes o pessoal fala que eu viro depressa, dá até uma tontura. Olha, irmãos, somos gratos a Deus, irmão Darlan e irmã Daphne, por a gente estar aqui, né, mais uma vez. A palavra do Senhor fala sobre casas que acolheram o povo do Senhor, né? E aqui tem sido uma dessas casas, então tem sido uma bênção, a casa do irmão Jason. Se fosse escrever Romanos hoje, a gente escreveria assim: saúdo a casa do Jason e da Patrícia, saúdo a casa do Darlan e da Daphne, que recebem o povo do Senhor. Tem sido uma bênção muito grande. Podemos estar aqui juntos mais um pouco nesse voo. Bem-vindo a bordo todos que estão por aí. Irmão Jaziel Marsola, meu grande irmão e amigo dos tempos da faculdade. Continuando a luta. Vocês gostam de ficar aí na escada? O pessoal ali, ó, estão bem aqui do lado, gente. Vocês estão vendo a força jovem ali na escada. Eu já costumo afinar a cabeça do nariz. E assim, irmãos queridos, nós precisamos muito orar ao Senhor, né? Precisamos clamar e suplicar ao Senhor que nos abençoe, né, como povo dele, povo santo que é, vamos dizer assim, chamado, né? E por isso santo, separado pelo chamado, né? A gente é separado pelo Senhor, pelo chamado do Senhor. E aí santificado por causa disso, né? E quando a gente é chamado pelo Senhor, o chamado faz em nós, gera em nós o ser novo, né? Que a gente é gerado pelo poder de Deus. Então a gente é gerado em Cristo por causa daquele ato da cruz e tal. A gente é uma nova humanidade. Esse novo ser chamado, ele passa a ter um ouvido, né? Um ouvido da parte de Deus. E por isso que sempre a gente lembra aqui da importância de nós lembrarmos no nosso coração a palavra do Senhor, que diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? Quer dizer, aqueles que foram chamados, separados pelo chamado, e foi gerado neles os ouvidos para ouvir. Foram gerados os ouvidos para ouvir. Então, ouçam, porque o Senhor está falando. Isso é muito lindo para nós, é muito precioso para nós, né? Porque o Senhor, aquele que é o soberano, aquele que é o Rei eterno, aquele que era, que é e que há de ser, e que virá em glória. O dia vai chegar, irmãos, o dia vai chegar que ele virá em glória, o céu vai se abrir ao tocar da trombeta, ao anúncio de Deus, né? O modo de dizer ali que Deus vai fazer algo trondoso, esplendoroso. E então é Ele que diz assim: quero que vocês ouçam, porque agora vocês têm ouvidos para ouvir, né? E que o Senhor nos abençoe hoje aqui também, nesse sentido de estarmos sendo alcançados pela palavra que alcança esses ouvidos,
Porque essa palavra nos torna em comunhão com o Senhor. E é por isso que Apocalipse 1, né, é uma palavra importantíssima, Apocalipse 1 aqui. Todos nós estamos vivendo... Boa noite, pessoal de Petrópolis. Que maravilha, que maravilha. Deus abençoe, queridos irmãos. Boa noite, boa noite. Sim, sim. Essa preciosa luz, essa preciosa paz que precisamos tanto, né? Irmão Cláudio também. É só assim mesmo, viu? O Senhor há de nos guardar na jornada que parece tão dramática, tão extrema, porque é uma jornada dramática e extrema mesmo, não é só que parece, ela é, né? Por isso Apocalipse diz do cuidado de Jesus em revelar essas coisas, né? As coisas são tão densas e tão intensas que nós precisamos de direção segura no meio disso aí, né? Direção correta. É muita densidade. Existe muita operação de todo nível, né, para tentar, em algum momento da história, principalmente, iria chegar o dia de um alcance mundial, como a gente tem Jesus falando aqui em Apocalipse, né? As operações bestiais, as operações malignas, elas operam vamos dizer assim, em dimensões de poderes. Elas utilizam capacidades de organização, capacidade de poderes de organização, né? Por isso a gente também tem algumas expressões que nós vamos pensar hoje juntos aqui. Queremos muito que nos fortaleçam nessa jornada. Mas aqui em Apocalipse 1, queridos irmãos de tantos lugares, e nós aqui na casa da irmã Daphne, do Darlan, estamos juntos em volta da mesa de Deus, da mesa de Cristo. O povo de Deus, irmãos, sempre precisou disso, sempre precisou se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. E agora, quando se configura uma batalha mundial pela posse da mente das pessoas, de uma forma assim, quase que desesperada pelas forças malignas, eu tenho chamado de primeira guerra. Nós enfrentamos a primeira guerra mundial pela posse das mentes. E ao tomar posse das mentes, se tomará posse do corpo e das vidas, né? E aí, então, essa é a intenção maligna. Destituir a gente da última dignidade que a gente tem, que é a nossa vontade, a nossa identidade como gente, como pessoa, né? É o que está acontecendo. Os ataques... Chegou no Brasil ao ponto hoje, ficou polarizado de uma forma, irmãos, tão clara. De um lado você tem a expressão de uma pessoa que quer Deus a todo custo, acima de todos. E de outro lado você tem um Haddad, que nitidamente é um filho do diabo, da mesma forma que vai o tempo todo no presídio, pegar conselho com o seu chefe bandido, condenado, preso. Por enquanto só uma condenação, né? Faltam ainda 7. É só estudar as condenações, é só ir lá entrar no site da questão jurídica e você vai ver que faltam 7 condenações. Então ele tem uma condenação de 12 anos, 10 anos, sei lá, por aí, 12, né? E isso por uma condenação, já é real em mais 7. Provavelmente vai ter mais 10 anos em cada condenação. Aí vai somar 80 anos de condenação. Como no Brasil ninguém pode ficar preso mais que 30 anos, ele ficará preso 30 anos. Isso sem contar os crimes lesa pátria e lesa humanidade, né? Isso é assim. O crime lesa pátria, ele ainda vai aparecer ainda.
né? Sabe o que é crime lesa pátria, né? É aqueles crimes resultantes dos desvios de verba pública numa quantidade tão grande que você perde no seu país a capacidade de ter segurança, saúde, moradia, educação, essas coisas básicas, e alimentação. Você não tem mais, né? Então, isso aí gera uma quantidade de gente morta. Só na parte da falta de segurança, nós sabemos que morrem por ano. Isso é estatística comum, todo mundo acha em qualquer lugar, qualquer jornal. 60 mil pessoas são assassinadas por ano por falta de segurança. Quantas mais morrem nos SUS, nos hospitais, porque não têm condição de ser atendidos? Muitos, milhares. A mãe da Nancy morreu no corredor da Unicamp, segurando na mão dela. Não tinha quarto, não tinha como ser atendida, era uma fila quilométrica, lá ela foi para o céu. Morreu no corredor do hospital. E mais umas 100 pessoas que estavam ali. Uma sala enorme. Todos deixados lá. Cheirando a morte. Ali tinha cheiro de morte. Então, a gente vê uma coisa, irmão. Isso na Unicamp, hein? Na Unicamp. Que é uma referência no Brasil. Onde que estava o dinheiro para cuidar desse povo? Para ter lugares, né, mais apropriados. O dinheiro para cuidar desse povo foi para Angola, Moçambique, Venezuela, Cuba, através do Lula e todo o aparato petista e esquerdista desse Brasil. Saúde, educação. Quando a gente pensa em educação, o Lipe entrou, ele está se formando agora, depois de 12 anos de estudo. Está se formando agora, segundo grau, né? Se o Lipe sabe o que sabe, é porque nós fizemos uma escola dentro da nossa casa e ele aprendeu lá. Porque na escola, o professor de sociologia, de história e outros só falavam de Karl Marx o tempo inteiro. É assim na escola. É assim na escola, né? Eu tive que falar com o departamento... como é que é o nome daquilo? Negócio de educação aqui. Secretaria de Educação. Eu tive que ir lá e falar, não aceito mais meu filho ser atacado pela ideologia marxista. Eu queria que o professor de sociologia... Falei, eu sou professor de sociologia, gente. Eu dei aula quantos anos de sociologia ali? Então a gente dá aula, por exemplo, de Karl Marx, a gente dá aula de Émile Durkheim e a gente dá aula de Max Weber. São os três principais da sociologia mundial, né? Aí você dá uma aula de um, uma aula de outro, uma aula de outro. Ou mistura em tempos equivalentes dentro da aula. Mas esses três, pelo menos, que deveriam ser os ícones do estudo básico, né? Era assim, dividido. A aula de 45 minutos ficava 40 minutos para Karl Marx. Parecia o Bolsonaro na Globo, né? Era 8 segundos. 8 segundos para o Max Weber, que praticamente não se fala do Max Weber no Brasil, né? Émile Durkheim, mais ou menos, e Karl Marx, tudo. Né? Em todas as universidades, em todas as escolas de primeiro e segundo grau. Então, isso tudo, assim, um exemplo rápido, para a gente ter uma ideia do que significa crime chamado lesa pátria. Lesa pátria é um dos crimes mais é o crime mais hediondo que tem. Porque você usa o cargo que você tem para destruir a pátria que você está eleito. Né? Aí você vai entrar nos sites do PT, para entrar no site. Hoje alguém me perguntou assim, pastor, o senhor tem o caderno de teses aí? Eu falei, não, eu não tenho. Está no site do PT. Eu vou te mostrar. Entra no site do PT aí. Entrou. Está lá, ó, pode baixar. PDF. Agora leia se você tiver estômago para ler. Né? Aí você vai ver todo um projeto de poder para a destruição de uma nação. Que faz tempo que está lá. Mas é incrível que às vezes o próprio petista não conhece o sistema de organização satânica que é. Né? O Haddad está ligado com o Lula está ligado com o Maduro,
Irmãos, eu tenho amigo na Venezuela, uma amiga, Emma Serpentier. É uma loucura viver na Venezuela. Aquilo ali. Ainda hoje entrei em contato de novo com ela, até a Nancy que lembrou dela. Falei, e a Emma? Falei, a Emma é mesmo, vamos ver onde está a Emma. Mora em Caracas. Mas é uma loucura, né, irmãos? Ela está lá. Ela falou assim, olha, gente, acabou a matar, agora mataram essa semana quer dizer, alegam suicídio. Ah, ele jogou no prédio, né? Não jogou? Eles jogaram ele. Tava no Então. banheiro, né? Então, jogaram ele. Todo mundo em Venezuela sabe isso. Jogaram, cara. Ele ia fazer hoje ia ter a audiência dele. Então. Pegam e matam. É assim que é. Aqui no Brasil está cheio de assassinatos desse jeito, né? Então, essa ligação de Lula, Haddad, Lula, Maduro, Castro, né? Até eu tirei aqui uma... Ele queria matar o Maduro, né? Não, ele não queria... aquele negócio, Ô, Maduro, coitadinho, queriam matá-lo. Né, irmão? Ô, Maduro. Mas eu tirei aqui, cadê aquela foto? Nem sei onde está mais. Mas diz que eu tenho... Né, a ONU e a ONU, né? Direitos humanos, né? Olha esse, imagina só isso aqui, em quem será que você votaria? Tá vendo? Aqui, nessas duas fotos, qual você vota para você? Em cima é professores, embaixo é um bando de presos. Fazendo aqui, irmãos. Tá vendo aqui, Foto 1 é um lugar de pessoas de bem. Foto 2 é um presídio. Fazendo uma enquete particularmente entre nós aqui, quem vota na foto 1, levante a mão. Eu voto na foto 1, todo mundo aqui vota na foto 1, todo mundo. Alguém quer votar na foto 2 aqui para ter representado esses queridos? Aqui embaixo. Olha, irmãos, foto 1, foto 2. Quem vota na foto 1, quem vota na foto 2? Aqui é um pessoal de bem, aqui é um presídio. Sabe onde que vai o Haddad para buscar conselho? Na foto 1 ou 2? Na 2. Na 2. Isso é o quê? Aí o pessoal diz assim, o senhor fica acusando muito. Mas como eu estou acusando? Não estou falando nada. Só estou falando o que é. Né? Isso tudo, irmãos, é crime lesa pátria. Nós, brasileiros, por muitos anos, nós fomos vivendo como se não tivesse nada, não acontecesse nada. Né? E nós não sabíamos nem sequer o que estava acontecendo, então ninguém falava nada. Era muito fácil. Né? Como hoje o pessoal está querendo viver uma vida mais digna, às vezes o pessoal que está lá dominando essa situação, da esquerda, eles acham que a gente é malvado, só porque está falando o que eles estão fazendo. Aqui, por exemplo, você tem as ideias de Hitler, as ideias de Ciro, Marina e Haddad. Haddad, assim, só para um pequeno, vamos dizer, aperitivo, não sei, do Haddad, né? Ele é ligado a grupos de extermínio no mundo árabe, né? Ele é da parte islâmica. É só eu entrar nos escritos do Haddad. Você vai ver que ele é parente do pessoal lá do Islã, e realmente, ele diz, meu avô era ligado com os grupos do ISIS e todo, aqueles pessoal de extermínio, né? O pessoal do terrorismo islâmico. Haddad pensa sobre os judeus. Nazismo, odeiam. A direita, ou o Bolsonaro, pensa o quê? Ama Israel. Eles amam. O que o nazismo pensa sobre o cristianismo? Odeia. O que o Haddad pensa sobre o cristianismo? Odeia. O que o Bolsonaro pensa? Ele é cristão. Bom, aí vai indo, né, irmãos? Aí vai indo, um monte de coisa. Aí o pessoal tem que pensar, não precisa pensar muito, né, para analisar a situação. Aí o que acontece lá na França? Sabe o que está acontecendo na França agora, irmãos? Um relatório de 615 páginas, essa semana saiu, né? Olha só, para dizer
e configurar na OMS, sabe o que é a OMS, né? Organização Mundial de Saúde, configurar na OMS que todas as pessoas que falem mal do esquerdismo, ou no caso terrorismo, devem ser catalogadas como doença mental. Olha só. Irmãos, nós que queremos o que é certo, o que é direita, estamos já, assim, mais um pouquinho, nós já vamos ser catalogados como doentes mentais. Uma vez isso aprovado, irmãos, na hora que isso for aprovado pela OMS, não sei se vai ser, mas a pressão é muito grande. Na França, por que eles fizeram isso? Porque a França está inclinada para a direita. Aquela que é lá a principal da França hoje, esqueci o nome dela agora, está aqui o nome, né? Tá aqui, Marine Le Pen. A Marine Le Pen, ela ousou falar mal do terrorismo islâmico. E por que ousou falar mal do terrorismo islâmico, irmãos? Começou um processo, olha como é satânica a coisa no mundo. Começou um movimento pelos arredores para achar um jeito de enquadrar Marine Le Pen como doente mental. Mas ao enquadrá-la, enquadra todos nós igual. Se eles quiserem chegar para você e falar, na hora que for aprovado, vai encher o hospício de gente, irmãos. O hospital, nós vamos ser todos enquadrados como doentes mentais. A coisa é uma batalha. É uma batalha mundial. Mundial. Isso se chama lesa humanidade. É quando extrapola a pátria. É um crime que ele alcança dimensões mundiais. O Islã ataca, o esquerdismo ataca, o mundo do comunismo, do socialismo atacam pesado em todas as partes do mundo. Lesa a humanidade. E o Lula é um dos responsáveis diretos por isso aí. Haddad também, né? Então não é uma questão no Brasil de eleições, irmãos. Não é eleição. Isso não é eleição. Isso é uma guerra declarada contra a liberdade, contra o povo, contra aqueles que têm alguma dignidade humana ainda, né? Então é isso. E quando a gente se levanta para dizer essas coisas, não é que a gente odeia, não odiamos ninguém, não. Eu não odeio ninguém. Olha o Lula abraçado com o Castro aqui, ó. Olha o Lula. Tá vendo? O Castro antes de morrer. E o Lula nessa conversa aqui, não, aqui era antes de morrer, mas logo quando ele morreu, eles publicaram essa foto aqui. Aí o Lula vem a público e diz assim, o Fidel Castro é o mais proeminente homem na América Latina, não tem ninguém maior que ele. Agora morreu, agora é o Lula, né? Agora é ele mesmo acha que ele é o cara. Até ele falou isso, né? Ele falou, não tem ninguém mais puro do que eu. Se tiver alguém mais puro do que eu, não existe. Eu sou o cara. Aí ele está lá. Satânica, né? É satanismo. Querendo se igualar a Deus, né? Bem É o satanismo. O homem está tomado por Satanás, né? E assim, isso aí, é claro que faz parte, amados irmãos, faz parte de Apocalipse 1. Apocalipse inteiro, irmãos. Apocalipse inteiro. Irmãos, cada pregação de Paulo, cada mensagem de João, cada mensagem dos apóstolos e cada mensagem de um servo de Deus em qualquer lugar, cada mensagem de uma pessoa de Deus, cada vez que você se dirige a algum lugar e você está no temor do Senhor, você está julgando o mundo. Você está julgando o mundo. Nós estamos como um elemento de juízo sobre o mundo. Por isso que isso significa sal da terra, luz do mundo. Você está lá julgando. Você está julgando em nome de Deus. Julgando, né? Cada palavra de Deus, cada mensagem do Senhor. É claro que quando uma pessoa foi tomada na sua mente, né? A mente foi alcançada de uma tal maneira que as pessoas dizem assim, existem pessoas que dizem assim, olha,
Ô pastor, faz de conta que não tem nada disso, isso não acontece. Não acontece. Isso não é verdade. Isso é uma mentira, né? Pode ter gente que pensa assim, né? Pode ter. Pode ter gente que diz assim, deixa para lá, até os colegas do LIP têm falado isso para ele, assim, um ou outro, porque a maioria, todo mundo tem discernimento lá na escola, né? Os professores não, mas não todos os professores também, mas 90% são esquerdistas, pesados, no mínimo, né? Mas um colega dele, alguns colegas estão dizendo assim, não, eu não vou votar em ninguém, né? Não é nada, isso não é nada. Quer dizer, as pessoas não têm noção do que está acontecendo. Quando o avestruz coloca a cabeça dentro da terra, pode parecer para o avestruz que acabou o mundo, né? Mas não acabou. Não acabou. Quase que não tem nem que falar isso, né? Mas o mundo não acabou. E o que estiver acontecendo lá fora, pode ter certeza que quem está com a cabeça debaixo da terra vai sofrer as consequências. Se vier um tsunami e você pôr a cabeça enterrado na areia, irmãos, para você pode parecer que tu estás protegido. Mas se tu não sair correndo daquilo e buscar um lugar bem alto, não adianta tua cabeça estar na areia. Não adianta. Né? A realidade hoje, eu nunca imaginei, eu nunca antes não queria nunca passar por essas coisas e não quero passar por uma situação que a Ema Serpentier está passando na Venezuela. Né? Eu não queria não quero não. Eu não quero ver meus filhos ter que sair correndo ensanguentados pela rua, tendo levado um tiro ou sido feito de tortura por esses tipos terríveis. Né? É uma caça mesmo, as pessoas. É uma caça, mas 300 mil pessoas já morreram lá. Eles andam à procura de quem é contra. Sim, andam à procura de quem é contra lá. E eles, aqui no Brasil, a ideia do Haddad é logo fazer controle de bairros. Né? Controle de bairros, para saber quem é. E examinar a internet, vai ser fácil. Né? Não, igual na Coreia do Norte. Né? Na Coreia do Norte, pessoas da própria família entregavam os familiares. Né? Olha, meu irmão é anti-porquinho atômico. Então, pronto, lá, né, tinha que pegar o cara, mandar para prisão. Então, é um negócio assim, bárbaro, meus amados irmãos. Eles não disfarçam que vão fazer isso. Né? Não, eles têm, essa é a proposta. Polarizou de uma tal maneira que aquela presidente do PT, essa semana, ela disse assim, não há problema algum em anistiar o Lula na cadeia. Mas é claro, é tudo da mesma gangue. E o Haddad já falou, o primeiro ato que ele vai fazer na hora que pôr a faixa é anistiar o Lula, e o Lula vai ser conselheiro dele. Quer dizer, nós estamos diante de uma situação tão clara e evidente que quem quiser pisar no terreno de Haddad é no terreno de Satanás. Né? Nitidamente, a ligação vai parar em Castro, né? Passa para o Maduro, chega no Castro, nós vimos aqui o Lula abraçadinho com o Castro lá, e o Castro e o Lula e todo mundo, o Foro de São Paulo, totalmente vermelho, né? E aquilo tudo com ligações diretas no Manifesto Comunista. Né? Essas coisas, irmãos, que estão de fato acontecendo, não é invenção de ninguém, é o fato. Jesus disse aqui em Apocalipse 1, assim, revelação de Jesus Cristo, isto é, há uma pessoa central na história. E a pessoa central é Cristo. Cristo tem que ser, para nós, o amor do nosso coração. Senão a gente não vai conseguir superar essas coisas, né, irmãos? A gente não vai conseguir vencer. Há o que vencer, diz várias vezes em Apocalipse. Há o que vencer. Irmãos, o que vem na tua cabeça quando você lê ao que vencer, que está escrito lá em Apocalipse 2 e 3? Ao que vencer significa luta. Luta, né? Não tem outro jeito. E nós estamos no meio
de uma luta. É verdade, meus irmãos, é verdade. Há um conluio de esquerda operando de uma maneira maligna, já descrito por Jesus, na forma de duas bestas, né? As duas bestas, irmãos, dominam o mundo. As duas bestas dominam o mundo. Vamos ver aqui, nós estamos em Apocalipse 1, na primeira palavra, revelação de Jesus Cristo. A revelação significa tornar claro Cristo e tudo o que vai ser falado, né? Por exemplo, daqui a pouco a gente vai lá, vamos ver aqui, continuar um pouquinho só. Que o Deus, o Criador, o Deus eterno, o Yahvé, lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas. Olha só, as coisas significam fatos históricos, irmãos. Fatos históricos. Sabe o que é fato histórico? Os fatos históricos fazem parte da revelação. Então, nós devemos ter ciência no nosso coração de que nós vamos estar diante de Cristo e do fato histórico, né? Então, não é possível, como disse outro dia um irmão, irmãos, ele diz assim, olha, uma vez que você tem Cristo, o resto tudo é secundário. Mas isso é coisa satânica de dizer, irmãos. Não é possível, né? Como que Jesus... Então seria assim, Apocalipse 1 seria assim, revelação de Jesus Cristo e o resto dos fatos que se dane. Não, é secundário, né? O resto dos fatos é secundário. Não, os restos dos fatos não são secundários. Nem é resto, porque é revelação de Jesus Cristo e todas as coisas, todos os fatos históricos que devem acontecer, né? E aí ele notificou o seu povo, notificou a todos pelo seu anjo, João. O seu anjo, João. João é o anjo, João é que é o anjo. É claro que a tradução está errada. Quem tem a tradução natural normal da Bíblia vai ver que está errado. Quem tem o grego, outro dia o Leandro foi lá em casa, já falei para os irmãos, ele viu lá o Novo Testamento grego, o Antigo Testamento hebraico, e enfim, todas as Bíblias que eu uso para referência, para pesquisa. Aí ele disse, e eu estou fazendo a tradução? Aí ele disse, pastor, o senhor entende de grego? Eu falei, eu entendo, sim, né? Por isso que está aqui, né? Você nem estava aqui, eu estou aqui, né? Examinando, porque aquilo que está escrito aqui no Novo Testamento grego é exatamente a fala que Jesus falou. No hebraico é a fala que Deus falou. Como o profeta recebeu, a gente tem aqui. A gente tem aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir para essa palavra e tirar dali, mas na verdade eu tenho que ter um temor no meu coração, muito grande, cada um de nós deve ter o coração cheio de temor, de amor a Cristo. Temor e amor a Cristo. E aí o que vai acontecer? A gente vai imergir dentro da fala de Deus para que você perceba que quando você faz isso, você não vai ler nada. É Deus olhando para você. É Deus olhando para você. E se isso não acontecer, o que sobra na tua mão é uma Bíblia. Só. E você vai transformar aquela Bíblia em argumentos para corroborar as tuas próprias crenças. E isso é heresia. Isso é anátema. Isso é anátema. Isso é uma coisa maligna. Não pode ser feito assim. Paulo mesmo fala aos Gálatas, olha, se alguém... Gálatas 1, ele fala assim, se alguém vier anunciar outro evangelho, aí usa a palavra outro evangelho, né? Então, seja anátema. Então, o anátema, o evangelho, ele não é algo espiritualizado, etéreo. É algo que está envolvendo o Deus e a história, irmãos. Por isso que o que se chama de Pai Nosso, que a gente falou domingo, né? Irmãos viram, Pai Nosso, a tradução do Pai Nosso também está errada, irmãos. Não pode ser assim. Pai Nosso que estás no céu, é um absurdo, né? O grego que está ali é uma preposição em, entre a palavra Pai Nosso, tem uma preposição em, que é uma preposição grega, e céu, em orano. É junto, não tem nada que estás, não é isso.
En significa posição, lugar e status. Quando Jesus fala a palavra en, ele está revelando aos seus discípulos ali que estão ouvindo aquela oração o seguinte, ele está dizendo assim, olha, o Eterno, da mesma forma que ele é o Pai, aqui, é o mesmo que está no céu, quer dizer, é o mesmo, o Deus, o mesmo, Pai nosso, Pai no céu. É isso que deveria ser a tradução. Pai nosso, Pai no céu. Mas o en ainda significa o que está no céu, o status dele que está no céu é o mesmo que está na terra. Esse Deus não tem diferença nenhuma entre céu e terra. Nenhuma diferença, é o mesmo. E a vontade dele, que é feita no céu, ela deve ser feita na terra. Na terra. E a vontade na terra implica em um conflito, um confronto direto com as forças e tronos de Satanás. Como que eu sei que tem tronos de Satanás na terra? Como que a gente sabe isso? Que são, vamos dizer assim, estabelecimentos de doutrinações poderosas para alcançar as mentes das pessoas. Porque está escrito, né, irmãos? Vamos ver aqui em Apocalipse também, vamos ver um pouquinho mais para lá, né? Apocalipse no capítulo, deixa eu ver aqui, 2, Apocalipse 2, no versículo 13. Apocalipse 2, 13. Aqui vai ser a primeira vez, porque são 3 vezes que aparece trono de Satanás no livro de Apocalipse. Isto é, Jesus está dizendo que o diabo, Satanás, ele tem estabelecimentos de conspiração na terra e conspiração organizada, por isso trono. Está vendo a palavra trono aqui? Né? Trono de Satanás. Bem ali, aparece isso. Não tem jeito de não ver. Né? E a tradução está certa. Né? Trono de Satanás. Né? Então, significa o quê? Existe um poder de domínio político localizado na terra para tentar dominar cidades. Mas como que assim dominar cidades? É pessoas, né, irmãos? Polis, pessoas, gentes. Dominar mentes. Né? Bom, então, tá, a gente já viu aqui. Tem também no capítulo 13. Capítulo 13. Vamos ver, deixa eu ver aqui. 13:2. 13:2. Vamos ver 13:2 aqui, irmãos amados. Queridos irmãos, então é importante que nós, o povo do Senhor, os irmãos estão aí nas suas casas, né? Cada um de nós aqui também nas casas, todos unidos em Cristo. Irmãos, que a gente se fortaleça no Senhor e na força do seu poder, na sua revelação, na sua palavra, irmãos. Para a gente saber as coisas, né? Sobre Cristo e sobre a história. Nós temos que saber. Nós não vamos sair brigando com ninguém. Eu não quero brigar com ninguém. A gente quer ser capaz de julgar todas as coisas, de lutar pela justiça de Deus estabelecida, que quer estabelecer-se no coração das pessoas, né? Como reino de Deus, que Jesus disse que está no coração das pessoas. Não é igual ao diabo, que estabelece reino no mundo assim, né? Deus ama mais as pessoas do que o próprio lugar que ele criou. Ele ama muito mais, ele quer reinar na nossa vida, né? Então, nesse conflito cósmico que está acontecendo nesse nosso tempo, que toma dimensões mundiais agora, é para dominar as mentes das pessoas de um tal modo que elas sucumbam às artimanhas e vamos dizer, opções do diabo. Então, é preciso que tenha uma força muito maior que a força do diabo para vencer isso. Por isso, a importância da gente estar conhecendo
de fato, o que está acontecendo. Né? Senão as pessoas vão pensar que só votar vai dar certo. É isso que o diabo quer que a gente pense, que as pessoas pensem. Que só votar dá certo. Não vai dar. Né? Porque eles estão sob o domínio de Satanás. Por isso aqui trono, irmãos. Olha, trono, trono, trono na terra. Domínio, potestades, curso do mundo. Né? Olha aqui, ó, Apocalipse 13, 2. Ó. A besta que vi era semelhante ao leopardo com pés e tal. Isso aqui é tudo designação de autoridade, de violência, atos violentos, tudo isso. E deu-lhe o dragão, quer dizer, o diabo, o dragão é o diabo, conforme Apocalipse 20 revela. É o diabo, né? Jesus revela isso. O dragão, que é o diabo, passou para a besta, que são homens, que aqui em Apocalipse 13 diz que é homem, são seres humanos. O número da besta é 666, que é número de homem. E tem gente que não sabe ainda o que é 666. Tem gente que não sabe, irmãos. O próprio texto fala que é o número de homem. Está explicando. Né? Não é um chip, é homem. Né? O número da besta é o número de homem. É isso que simboliza. Mas não é possível que não entenda isso, né? Mas tudo bem, vamos continuar aqui, ó. E deu-lhe o dragão o seu poder, quer dizer, o diabo passou para esses homens, essas pessoas, o poder e o seu trono. É claro que o diabo está preso. Apocalipse 20 diz que no milênio o diabo vai ficar preso, porque milênio é o que nós estamos passando agora, né? Esse é um milênio, na Bíblia também é símbolo de o último dia antes de Jesus voltar, né? Isso está explicado em Apocalipse 20 também, que é o tempo em que nós vamos reinar com Cristo na terra. Então nota que tem dois reinos. Um é o reino do diabo e o outro é o reino de Deus no coração dos crentes, dos cristãos, que estão vendo absolutamente toda essa situação. Né? Então aqui, estão vendo a palavra trono de novo? Né? O poder e o trono. E grande autoridade, irmãos. Mas não é possível não entender, né? Grande autoridade. Então existe uma... Tem gente aí que zomba da gente, dizendo que a gente fica falando de teoria da conspiração. Mas não é teoria, é realidade da conspiração, uma realidade. Né, irmãos? Quem que falou isso? Foi Jesus que falou isso. Ele não está brincando quando falou aqui que tem um trono do diabo, vai agir com poder, com violência. Cadê a violência aqui, irmãos? Olha só aqui, ó, leopardo, pés como de urso, boca de leão. Irmãos, isso é violência pura na mão da besta. Ainda ele passa a ter um domínio na terra. Aí você vê as propostas. O homem lá, o homem falou assim, não, mas eu vou fazer uma proposta para as escolas. Já está pronta a cartilha. Os teus netos, as crianças aqui, eles vão... Irmãos, já pensou? Nossas crianças, está diante de um livro. Não dá nem para falar as coisas que estão no livro do Haddad, irmão. Isso é um absurdo, não vou nem falar. Não vou nem falar, isso é um absurdo. Bom, mas está na internet, é só procurar lá e acha à vontade para ver, se tiver coragem de ver, porque é um absurdo aquilo ali. A proposta desse homem é uma proposta satânica diretamente do inferno, porque diz Romanos 1, irmãos, Romanos 1, vai descrevendo a progressão para baixo no status de humanidade, irmãos, da humanidade humana, da humanidade do ser humano, quando ele perde o contato com Deus, Romanos 1, 18 por ali, 19, 20, começa a falar da perda da relação com Deus. Aí depois vai descendo, até chegar no kit gay. Lá em Romanos 1, no finalzinho, lá no capítulo 1, ele vai dizer, vai chegar um momento que as pessoas, os homens, não vão querer mais mulheres, as mulheres não vão querer mais homens, e eles vão se inflamar em sua sensualidade, homem com homem, mulher com mulher. Agora, isso está sendo ensinado adulto? Não, o Haddad já tem isso na cabeça, ele quer pegar nas crianças. Ele quer ensinar como criança, ele quer imitar o que Deus falou em Deuteronômio 6, que cabe a nós, famílias, ensinarmos aos nossos filhos o que significa Deus,
o que significa um pai, uma mãe, o lar que Deus criou, o homem, a mulher, a dignidade de um homem, a dignidade de uma mulher. Então, essa maneira que está sendo montada hoje para atingir o nosso país, não tinha, irmãos, isso que está acontecendo aqui, se não fosse satânico, não poderia acontecer em país nenhum. Porque não há país no mundo, não há na história do mundo nenhum lugar em que entra para disputar o poder um tipo de partido que quer destruir o próprio país, cujo chefe está preso e cujo candidato vai lá na cadeia para buscar conselhos do preso, condenado. Não existe. Como que isso foi possível no Brasil? Como? Porque há um trono de Satanás aqui. Ele está agindo de uma forma bestial. Essa semana eu fui fazer uma montagem numa casa, aí... aqui é o teu candidato, pessoa pra mim. Aí Amém, amém. eu assim, o meu é aquele que defende a família. É o Bolsonaro. É isso, é isso. Mas ela já foi direto. Claro. E Mas tem ela já é contra o Bolsonaro. Então, E ela falou já de cara pra mim. é polarizado, irmãos, de uma tal maneira que você tem a luz de um lado e trevas do outro. Eu clamo ao Senhor, em nome de Jesus, que os nossos parentes que estão envolvidos com essa trama, seja-lhes dado a graça da percepção e da revelação. Quem que nós estávamos comentando que mudou, que viu o diabo de frente? Que nós estávamos falando hoje. Teve uma pessoa, esqueci, que aí a pessoa saiu fora daquilo ali. A gente estava comentando hoje, lembra, né, que a gente falou uma hora? Maria do Socorro. Ah! Que dela? Parente da Maria? Maria do Socorro? Acho que foi. Socorro. Lá do Nordeste. Nossa irmã no Nordeste, que até pouco tempo atrás, estava sendo atacada de uma forma tão pesada, irmãos, para votar nos outros candidatos, Haddad, sei lá quem mais. E ela disse, pastor, o que eu faço? Aí eu comecei a contar, mostrar. Né? Aí vê na escritura, vê as propostas. Aí ela falou, é verdade, pastor, isso é uma coisa satânica. Aí ela começou a compartilhar com todo mundo lá e começou a ser atacada, mas violentamente atacada. A nossa irmã Heloísa, essa semana foi atacada violentamente. Nós até tivemos que pedir, vem em casa, passa o domingo aqui, porque foi uma luta absurda, irmão. Vocês sabem o sobrenome dela, e sabem o que está acontecendo ali é terrível, quase mesmo olha, pessoal... Que hoje você pega no Facebook e põe só a bandeira do Brasil lá, a pessoa já vão saber quem você vai votar. Exato, você pega o hino nacional, bandeira do Brasil, né? O símbolo de Cristo, assim na cruz. A pessoa já sabe. Agora, você põe um diabo, você põe umas trevas, você põe um kit gay, aí o pessoal já sabe também. Põe a bandeira vermelha, uma tarjinha vermelha, já sabe. É um absurdo, né? Então, irmãos, olha, irmãos amados, temos que orar, saber as realidades históricas. Nunca antes aconteceu algo assim. Não é só no Brasil, viu, irmão? Nós falamos aqui da França, né? Estados Unidos, ali. Irmãos, quantos irmãos essa semana e amigos, eles estão dizendo assim, pastor, que vitória que aconteceu no Brasil. Que vitória. Está sendo para nós uma inspiração. Isso o pessoal dos Estados Unidos, o pessoal da Costa Rica, o pessoal da Argentina, né? Pessoal de vários lugares. Por isso essa batalha toda, né? Batalha imensa. É muito grande. Todo mundo olhando para cá, querendo que seja uma vitória do bem, das coisas corretas e justas, né? Então ele está dizendo assim, quase 50%. É claro que houve falcatruas, algumas falcatruas houveram mesmo, né? Mas a vitória foi muito grande. Agora, quando a vitória, irmãos, o que acontece? Estava até compartilhando com os irmãos. Quando aconteceu a chegada dos aliados, não, sim, o Hitler, né? O Hitler. Aquilo ali é um absurdo, né? Que aconteceu. Socialismo, né? Nazista. Bom, os aliados chegaram na Normandia. Eles chegaram na Normandia o dia D.
Então, aquela quantidade imensa, ou a gente invade aquela Europa, ou a gente entra com todas as forças que a gente tem e entra lá e liberta aquela Europa, ou ele vai dominar o mundo, que era o que ele queria mesmo, né? E que é o desejo do marxismo, do comunismo. Ele diz, nós vamos fazer uma pátria grande, o Ursal ou Unasul, qualquer coisa assim, qualquer nome desse, está lá, é registrado pela Folha de São Paulo. Ou os aliados invadiam a Europa e derrotavam Hitler lá na Europa, chegando na Alemanha, prendendo aquele pessoal. Irmãos, o dia D foi um dia impressionante. Mas o dia D não foi o dia da vitória. O dia D foi o dia do começo da vitória. Então, nós, quando teve agora as eleições nesse primeiro turno, foi o dia D. Foi o começo da vitória. Por mais falcatrua que tenha tido, houve vitória. Houve vitória. Nós chegamos a mostrar no Brasil, pela graça de Deus, que nós queremos um país digno. Nós não queremos um país dominado por nenhuma coisa que não seja a liberdade e a dignidade, né? E as possibilidades das pessoas viverem livremente e com ordem e progresso, assim, né? Queremos isso no Brasil, na América Latina, queremos isso no mundo. Por isso, principalmente os cristãos que lutaram tanto ao longo da história para a liberdade dos povos. Aconteceu a mesma coisa na Alemanha, aconteceu na Europa em determinada época, aconteceu nos Estados Unidos e está acontecendo agora na nossa vez, né? Então, o que aconteceu, irmãos? Depois do dia D, um dia depois, muita gente estava triste domingo porque não ganhamos no primeiro turno. Mas não dá para ganhar no primeiro turno, irmãos. Não dá. É claro que dá. Se fosse tudo honesto, a gente ganharia. Porque o Bolsonaro tem, no mínimo, 80 milhões de votos. Ele tem 80 milhões. Existe um site por aí que diz que nós somos mais do que 45 milhões. Claro que somos mais do que 45 milhões. Somos 80 milhões. Sem exagero nenhum. Sem exagero nenhum, né? Mas, aproveitando aquele próprio site que fala 45 milhões, a iniquidade de Satanás atacou colocando 47%, né, dos votos. Não é assim, né? Não é assim. Mas, tudo bem, é o primeiro dia, irmãos. A gente tem que ver assim, é o primeiro dia. E a continuação? E o segundo dia depois do dia D? Irmãos, quantos soldados morreram naquele segundo dia? No primeiro também. E no terceiro, e no primeira semana. E quando eles conseguiram vencer aquela linha de frente na praia, e entrar lá para dentro, irmãos. Irmãos, às vezes as pessoas dizem assim, pastor, só de ler, agora tem gente começando a ler o caderno de teses, a Estrela na Janela, tem gente começando a ler Manifesto Comunista, o livro do pastor Von Brandt, né? Agora estão começando a ler. Tem gente que não está conseguindo ler. Ele falou, não vou parar, não vai dar, né? Porque é muito hediondo, mas é a base disso tudo. Então, quando os soldados foram avançando, irmãos, para dentro da Europa, eles ficam soldados bem rudes, gente experimentada na guerra. Eles choraram, irmãos. Porque eles chegavam perto de umas árvores assim e viam famílias inteiras enforcadas, penduradas nas cercas, crianças, porque os nazistas matavam mesmo. O socialismo mata. Ele quer roubar, ele quer matar, quer destruir. Não vai mudar isso, não vai mudar. Se ele puder, ele vai matar. Ele vai querer fazer isso. Então, quanto mais os soldados avançavam em direção a Berlim, cada vez que dava um passo a mais, era uma iniquidade pior que a outra a mais. Era terrível de ver, mas eles continuavam, né? Então eu fiquei pensando nessa situação, né? Na continuidade, a palavra de Deus revelando os tronos malignos. E tem um outro texto ainda aqui em Apocalipse 20. Apocalipse 20, irmãos. Apocalipse 20. Apocalipse no capítulo 20, amados irmãos, tem outra revelação do Senhor sobre o trono também do Satanás.
né? Aqui no versículo Apocalipse 20, deixa eu ver aqui. E também deixa eu ver aqui. Opa, desculpa. 16:10, irmãos. 20 é outra parte. É 16:10. Apocalipse 16:10. É o terceiro texto do que fala sobre o trono de Satanás. Trono da besta, né? Na verdade. Porque o diabo está preso. Mas aqui vai aparecer 16:10 dizendo assim, olha. Então, Jesus está querendo que nós saibamos que há, de fato, um reino com um domínio, com organização, com um rei que é bestial. É um rei bestial. E que opera de forma assim terrível. E agora, por que Jesus fala tudo isso? Ele fala porque ele quer que a gente saiba, né? E que a gente saiba que inimigo que estamos enfrentando nesse último dia, irmão. Não é pra gente ficar assim, que beleza, não tem acontecendo nada. Aí, pum, é o primeiro a morrer. Né? Não pode ser assim. Então aqui está dizendo assim, ó, derramou o quinto, né? Os anjos lá derramando as taças sobre o trono da besta. Olha só. Tá vendo? Veja a sequência aqui, ó. Cujo reino se tornou em trevas. Olha, irmãos, é um reino. É um reinar em trevas. E os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. Quer dizer, a humanidade debaixo disso, desse jugo bestial, sofre muito. Claro que morde a língua, porque teve um dia que eles foram a favor desse reino. Não tem um ditado popular que diz aí, você vai morder a língua do que você está falando? Quer dizer, é isso, né? Porque um dia está glorificando Haddad, um dia está glorificando, não sabe nem o que está falando, irmãos. Não sabem. Não tem noção de onde vem isso. Irmãos, se eles vissem. Bom, tá bem na cara assim, né? Mas mesmo assim, tem muita gente que quer isso mesmo. Né? Mas um dia vai chegar o dia que eles vão morder a língua. Né? Por causa da dor que sentiam. E ainda, ao invés de se arrepender, mesmo sabendo que aquilo tudo é terrível e causou dor imensa neles, olha o que eles fizeram aqui. Ao invés de dizer que era um reino bestial que estava destruindo eles blasfemaram contra Deus. Né? Vão blasfemar contra Deus e vão blasfemar contra nós também, mais ainda, irmãos. Assim, ó. Não se arrependeram, tá vendo? Não se arrependeram das suas obras. Não se arrependeram, quer dizer, gostaram de ter feito o que fizeram. Olha que estado terrível que chega, irmãos. As pessoas vão estar nessa condição, né? Bom, agora, Apocalipse 20, que é onde a gente estava, ia para lá, né? Apocalipse 20, é extremamente importante pensar entre nós todos que o Senhor falou tudo isso e quer nos mostrar também no versículo 4, por exemplo, 5, 6 aqui, né? Nota, irmãos, agora Jesus está dizendo de nós aqui, ó. Agora ele está falando de nós aqui, ó. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Então, essa expressão vai aparecer em Apocalipse 1:1, né? Mártir de Cristo, mártir de Yahvé, né, de Yahweh. E vai aparecer também Apocalipse 12:17, dizendo que os restantes de Cristo, porque não vão ser todos os crentes, a maioria dos crentes vão estar enganados também, é um outro assunto aqui para outro dia, mas um restante, Apocalipse 12:17, vão de fato guardar os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus.
É a mesma expressão de Apocalipse 1, até 12, 17 e 24. A mesma expressão, né? Esses restantes, diz aqui, olha só, tantos quantos não adoraram a besta. Não adoram a besta, a gente não tem nada com a besta, né? Nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. É claro que aqui tem uma quantidade de crentes, porque não sabem Apocalipse direito, eles ficam errando na interpretação, porque não é para interpretar isso aqui. A Bíblia não é para interpretar. Isso aqui é para ser visto à luz da própria Bíblia. Onde que aparece na Bíblia uma expressão que tem marca na mão, marca na testa, marca no peito? Deuteronômio 6. Isso aqui, irmãos, é Deuteronômio 6. Isso aí é a repetição. Já falei uma vez para os irmãos que 80% do Apocalipse é Antigo Testamento, né? Então, aqui é o cumprimento absoluto de Deuteronômio 6, que é aqueles que conseguiram, de fato, colocar Cristo em todo o seu modo de ver a vida, em todo o seu modo de sentir a vida, sentir tudo em Cristo, de tocar, de fazer com as mãos, olhar com os olhos, quer dizer, tudo Cristo de fato faz diferença e é importante. Nós não fazemos nada, não queremos nada que não seja dirigido por Cristo. Isso é só um pouco de gente que vai sobrar. Mas quem fizer isso vai estar reinando com Cristo. Isso é reinar com Cristo. Isso é julgar. Isso é ter do alto a sabedoria que gera julgamento a cada coisa que a gente vai fazer, né? Então diz aqui, ó, por isso que fala a palavra aqui, ó, e viveram e reinaram com ele durante os 1000 anos, que é esse milênio. Então esses restantes, dessa forma, de Deuteronômio 6, agindo assim, porque ouviram o Senhor, estão ouvindo, estão imersos nessa grandeza de relacionamento, reinamos com ele. Então nota que agora está sendo revelado que, paralelo aos reinos malignos, com toda essa autoridade e violência que o diabo tem aí, há um reino de Deus, há um reino de Cristo em nós, e que nós estamos aqui para reinar com Cristo. Vamos fazer frente direta contra o reino maligno. E é aí que as portas do inferno não prevalecem. Elas vão cair. Elas vão cair. Às vezes, muitos de nós, como diz aqui, poderemos ser mortos até. Mas a continuidade do testemunho é maior que a continuidade das trevas, né? E a vitória do Senhor, ainda que seja, vamos dizer assim, dentro do tempo, ela acontece ainda assim. As portas do inferno não prevalecem, né? Por isso que nós precisamos saber a realidade histórica mesmo real, né? Agora que está sendo possível as pessoas conhecerem as raízes. De onde veio o Lula? Como que ele surgiu? Como que surgiu o PT? Eu sabia. Irmãos, lá no começo, em 76, quando a gente pegou aquelas primeiras cartas daqueles irmãos lá na União Soviética, que ainda existia a União Soviética, que vinham as cartas lá, né? Voz dos Mártires, né? Irmão André, aquela coisa toda, vinha aquelas cartas. Aqueles periódicos que eram trazidos para cá, a gente via a luta. Irmãos, quantos irmãos nossos morreram na Sibéria? Pastores, famílias. Sim, por que eles eram mandados para a Sibéria? Porque falavam de Cristo. E Cristo é absolutamente inimigo de qualquer império na Terra. Qualquer ditadura na Terra. Não dá certo. Não dá certo. E, irmãos, que absurdo que era os nossos irmãos sendo mortos por causa de Cristo. Às vezes de frio, de fome, às vezes metralhados na rua, né? E o pessoal orando para um dia aquilo lá acabar. E de fato, continuando a resistência no sentido de testemunho de Cristo. E querendo que aquilo acabasse. Mas nós ainda nem entramos nisso. Nós estamos às portas de entrar nisso. E nós podemos dizer no segundo turno, eu não quero isso. Porque isso já tem história no mundo, irmãos. São mais de 100 anos. Né?
Então, aqueles irmãos passavam aquelas informações e a gente via aquela bandeirinha vermelha com aquela foice e aquele martelo lá na União Soviética. Quando o PT começou, irmãos, o meu primo, ele foi exilado em Portugal. Ele era esquerda e é ainda até hoje. Ele é hoje um dos mais importantes na relação estrangeira do Brasil. Esqueço o nome desse negócio. Tem uma cadeira assim que trabalha com relações estrangeiras. Tipo assim, não é bem um embaixador, mas é relações estrangeiras. É uma coisa assim que faz contato com outros povos, outras pessoas. E ele tem 80 anos, agora está aposentando. Mas quando eu ia no Rio, que o André morava lá, eu ia lá visitá-lo. E ele contava toda a história para nós, que ele era muito ligado. Ele em Portugal, junto com o Brizola, organizando o partido de esquerda aqui do Rio Grande do Sul, mas lá de Portugal. Enquanto isso, FHC e toda aquela turma, e no mesmo tempo, preparando o esquerdismo do PT lá nos cafés de Paris. Eles estavam juntos lá, eles reuniam. Né? Aí, o Fernando Henrique Cardoso, ele é o pai do esquerdismo no Brasil. Ele é o grande mentor. Ele que organizou todo o esquerdismo. Ele é bem camuflado. Ele faz parte da esquerda caviar e que faz acontecer uma esquerda bem pesada, como o Lula. Ele é o pai do Lula, né? Ele que pôs o Lula, ele que criou o PT. Lá de Paris. Antes do PT existir, ele nasceu lá em Paris. Né? Com toda aquele aparato. Em Portugal ainda é esquerda? Não, agora não. Não está tão forte assim, não. Está caindo a esquerda na Europa, né? Por isso estão matando mais um monte de gente lá. E estão gerando... Bom, mas o que acontece é que quando ele voltou para o Brasil, quando voltou esse meu primo, quando voltou o pessoal do FHC, a anistia foi dada, eles vieram com uma força muito maior no tipo de marxismo gramsciano. Eles sabiam agora o que evitar, porque tinham aprendido. Não podemos jogar bomba como a Dilma fez. A Dilma matou um monte de gente, assaltou banco, né? Mas não pode fazer assim, não vamos sair atirando por aí. A gente pode conquistar o poder, como Gramsci dizia, sem dar um tiro. Né? E é o que fizeram. Então, eles estruturaram isso daí tudo, né, de uma maneira... Então, quando aquela bandeirinha... Quando o PT começou, irmãos, o início do PT era assim, bandeirinha vermelha com foice e martelo. Eu tenho guardado nos arquivos as primeiras bandeiras do PT. Bom, pode procurar, acho, na internet, vai achar fácil. Mas a PCdoB não é assim ainda? Ainda é. Não, eles... Então, depois, com o tempo... O PT foi se desvinculando da foice e do martelo. Chegou um momento que tirou a foice e o martelo da bandeira petista, mas continuou vermelho. Ele não muda. É como João Batista falou, raça de víboras. Vem aqui para ser batizado e continua tudo víbora. Não muda, é tudo víbora. Né? Então, a coisa é assim, é camuflada de uma maneira a enganar. Mas, no entanto... Jesus está dizendo que o povo de Deus reina junto com Cristo, está escrito aqui no versículo 4, e no versículo 5 e 6, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus, olha só, e de Cristo, sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Isso é maravilhoso, é esse período junto que há uma batalha imensa, né, irmãos? Irmãos, queria compartilhar isso com os irmãos, todos os amados que estão em tantos lugares, esse momento aqui, que nós possamos nos fortalecer no Senhor, nas orações, irmãos, não vamos deixar de orar. Irmãos, se tem um poder para vencer as portas do inferno, é Deus. E nós somos chamados a sermos sacerdotes, como acabamos de ler, não é?
O sacerdote é aquele que fala de Deus aos homens, mas não é falar de Deus conforme a Bíblia diz, dizer o que é Jesus, quem é Jesus de fato, e dizer o fato histórico como ele é de fato, né? Claro que há pessoas que vão interpretar de qualquer jeito, assim, cada um vai interpretar o que a gente está fazendo de diversas formas, né? Mas nós estamos fazendo em nome de Jesus aqui na Bíblia. Então, isso é sacerdócio da parte de Deus aos homens. E o sacerdócio da parte dos homens a Deus, que é a outra função sacerdotal, é a hora que a gente ora. Não esqueçam de Apocalipse 8, nunca, nunca. Porque, irmãos, aqui em Apocalipse 8 é a chave. Porque se tem uma coisa que Satanás não faz é orar, irmãos. Não ora. Satanás lê a Bíblia. Satanás, ele fala de Cristo. Satanás fala dos apóstolos. Ele fala da Bíblia. Ele é teólogo. Ele é filósofo. Ele é tudo isso aí, né? Mas ele não ora. Não vai orar. O diabo não ora. Nunca. Nunca. Mas isso é dádiva de Deus a nós. Aí, irmãos, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Não é o justo que tem poder, é a oração e os efeitos dela que estão descritos aqui em Apocalipse 8. Então, amados de todos os lugares, amados, peguem Apocalipse 8, de 1 a 4, pensem nisso diante de Deus e vamos elevar as nossas orações ao Senhor, como está dizendo aqui, porque elas vão causar um silêncio no céu. Isto é, quando alguém ora sim, esse tipo de oração aqui, acontece uma solene recepção dessa oração no céu. Irmãos, é solene. É mais solene a chegada de uma oração no céu do que a subida na rampa de um presidente da República. É mais solene a chegada no céu de uma oração, porque o céu para. E essa oração chega. E chegando lá, chegando no céu, diz aqui a palavra, ela passa a fazer parte de um processo que Deus vai pôr a mão e vai fazer com que ela volte à terra, como diz aqui, com trovões, vozes, relâmpagos e terremoto, que é um modo de dizer em todo o poder, em toda a ação que Deus tem a capacidade de fazer sobre aquilo que foi falado com ele, né? Vamos celebrar o Senhor, né, irmãos? Vamos celebrar o Senhor agora, meus amados. Só Deus mesmo. Antes de celebrar, vamos orar. Vamos orar juntos. Vamos orar todos que estão em todos os lugares. Vamos orar. Senhor, nosso Deus querido, eis o teu povo, Senhor, aqui na casa do irmão Darlan, da irmã Daphne, todos nós aqui, as crianças, nas casas, nos queridos irmãos que estamos juntos agora, em volta de Ti, em torno da Tua mesa, em torno do Senhor, fazendo aqui, como diz a Tua palavra em Apocalipse 8, Senhor, elevando a Ti as orações, as palavras do nosso coração, mas tendo recebido de Ti, da Tua parte, do Teu amor, do teu dizer a nós as coisas, nós recebemos sim, Senhor. E queremos pedir sabedoria ao Senhor para podermos julgar conforme o Senhor nos dá sabedoria para isso. Leva, Senhor, cada um de nós em Tuas mãos e abençoa nesses tempos em que nós estamos vendo Satanás rondando por todo lado, como diz Pedro lá na carta, que o diabo anda ao redor buscando alguém para tragar. E nesses dias foram abertas as jaulas de Satanás ali e bestas correm por toda parte no Brasil e no mundo, mas quem tem o poder, a autoridade, a soberania, a majestade és Tu, Senhor. E o Senhor é que nos tem levantado para testificar e afirmar o Teu santo nome como aqueles que reinam junto contigo, Senhor. E reinando junto contigo, conforme a Tua palavra diz, nós sabemos e Te pedimos que as portas do inferno caiam, Senhor. Que, ó Deus, Tu repreendas o maligno e tudo que houver aí que queira impedir a gente de ter um país digno,
de ter, Senhor, uma nação digna, um lugar para morar digno. Como diz tua palavra, orai pela paz em Jerusalém, então vocês terão paz, na paz que haverá na cidade. Ó Deus, eis diante de ti o nosso clamor, e esse clamor é feito conforme está escrito aqui na tua palavra, Senhor, e te pedimos que dos nossos queridos, Pai, se houver aqueles que não percebam ainda a grandeza da verdade do Senhor, que sejam tocados por ti, Senhor. Sejam assim alcançados e libertos. Ó Deus, e teu povo seja firme e forte em estar em tuas mãos e se colocar diante de ti para cada um de nós sermos bênçãos onde a gente estiver, Senhor. Obrigado pela vida dos irmãos, querido Senhor. As crianças que estão aqui são tão preciosas dádivas, que elas cresçam, Senhor, em liberdade, cresçam em dignidade, cresçam num lugar que possam desenvolver seus dons e talentos, Pai. Que a preocupação delas, Pai, não seja de correr para fugir ou estar sob um domínio terrível, mas estar nas mãos de Cristo. E Deus nos ajude, Pai, e nos fortaleça nesses dias de tamanhas tensões, que teu povo não sucumba diante das tristezas ou das pressões ou da aproximação do maligno, como diz tua palavra, que às vezes vamos chegar tão perto que nós vamos estar até sentindo o cheiro do inimigo. Mas nessa hora tu te levantarás e batalharás por nós, Pai. Assim está em Deuteronômio 20, e assim nós confiamos em Ti, querido Pai, querido Senhor. Precisamos tanto de Ti, Senhor. Nós estamos agora orando, porque também vamos celebrar que, de fato, aquele que nos fez corpo seu é aquele que morreu na cruz e que vive para todo sempre, nosso amado Senhor Jesus. Ó Deus, é em nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Então, amados, vamos celebrar. Irmão Darlan, você quer entregar, por favor? Aí, todos os irmãos que estão em tantos lugares, peguem o pão, peguem o vinho ou o suco da uva e vamos celebrar como Jesus disse, que é isso, celebração, né? Celebramos a vitória de Cristo, né? Uma bênção, porque é dele a vitória mesma, do Senhor. E assim, o povo de Deus, conforme está escrito em Coríntios, assim, eles é um povo de celebração. A gente, em princípio, né, nós não somos povo para querer conflito com ninguém. Nós estamos sempre celebrando a vitória do Senhor, a alegria no Senhor, né? E é isso. Obrigado, irmão. E antigamente o povo de Israel celebrava 6 meses por ano. 6 meses. É um povo de festa, né? O povo de Israel antigo, né? Antigo, não esse Israel de hoje, mas o Israel antigo, que andava com o Senhor, né? Que o Senhor andava com eles. Então havia muita festa, irmãos, por causa de Deus. Era uma alegria muito grande. Tudo era uma alegria em Deus. Mesmo que estivesse no deserto. Mesmo que um monte de povos, por mais que eles estavam no deserto, que não ficava perto de ninguém, mas quando os povos viam eles perto, queriam matá-los, né? Era uma luta mesmo assim. Mas tudo bem, sempre celebrando, cantando aqueles cânticos maravilhosos, salmos, né? Aí quando Jesus veio, cumprindo tudo isso que estava anunciado em Israel, que agora somos nós, o povo do Senhor, agora nós não celebramos 6 meses. Nós celebramos todas as vezes que nos reunimos. É isso que está escrito em 1 Coríntios 11. Né? Todas as vezes que nos reunimos, irmãos. Aí onde vocês estão, nós aqui. Né? Jesus falou assim, ó, eu quero que vocês comam esse pão comum. Né? É um pão. Da mesma forma, ele, Jesus, se entregou por nós e nós o comemos um dia, entregando o nosso coração para Jesus. Não é isso mesmo? É isso. Então, vocês vão poder celebrar e se alegrar, porque vocês e eu somos um. E então ele falou assim, ó, comei, tomai e comei. Isto é o meu corpo. Né? Ele é o corpo e nós também agora somos nele. Vamos fazer como Jesus ensinou, então vamos comer.
Senhor, nós comemos esse pão tão singelo, tão simples, da mesma forma como Tu és, tão simples e puro. Assim nós celebramos o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Jesus também pegou o cálice e ele falou assim: eu quero que vocês saibam que o que vai acontecer lá na cruz vai ser o Novo Testamento, no meu sangue quando estiver sendo derramado, que é a vida, né? O sangue derramado é a vida entregue. E lá em Deuteronômio diz assim, que a vida está no sangue. Então, quando ele estava entregando mesmo a sua vida, estava sendo feito, vamos dizer assim, a limpeza da nossa vida, a purificação da nossa vida, por causa daquele poder que há em Cristo. E o Novo Testamento com Deus e os homens que está em Cristo também. Né? É o que ele fala aqui em Mateus 26, né? Por isso que ele falou assim, bebam dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de tudo aquilo que é desgraça, de todo o pecado na vida de vocês. E digo-vos que desta hora em diante eu não beberei deste fruto da videira com vocês, mas há de chegar o dia em que eu hei de beber novamente com vocês, convosco, mas é o vinho novo, que é ele, no reino de meu Pai lá no céu. Isso vai acontecer. Então isso é outra coisa que a gente profeticamente anuncia, né? Então, irmãos, não é um reino que vai acabar, não. Né? Então, conforme o Senhor ensinou a gente, vamos celebrar todos. Deus querido, ó Senhor, eis aqui a tua família, Senhor. Eis aqui o teu povo, que mais um pouquinho de tempo nós tivemos aqui juntos, mas foi uma grande bênção, Senhor. Nós queremos te agradecer, porque nós vamos cada um para nossas casas, cada um vai estar seguindo os dias, mas não tem nenhum poder que possa nos separar, porque quem nos uniu é exatamente esse Senhor que celebramos aqui. Não há nada, Pai, nenhum poder maligno, nada, nem altura, nem profundidade, nem a vida, nem a morte, nada que possa nos separar de Ti e nós do Senhor. E entre nós também não tem nenhum jeito. Por isso nós oramos e damos graças em nome de Jesus. Amém. Pedro, vai lá o Pedro, vai lá, Pedro querido, vamos pegar as coisas. Obrigado, Pedro, meu amigão, valeu, muito bem. Hoje vamos ver se vai correr para lá. Até quer correr para lá? Vai lá, Pedro, põe lá na pia. Não, ali, Pedro, ali, ó. Aí. Pode deixar lá e já dá uma congelada junto. Põe lá na pia mesmo, pode pôr lá em cima. Aê! Maravilha, Pedro. Acho que ele ia no lixo do banheiro. Tchau, Esther. E também Rebeca, irmão Jason. Pedro dá um tchauzinho. A irmã Patrícia. Ali a irmã Nancy, a irmã Sinésia, a irmã Daphne e o irmão Darlan. É isso. Amém. Obrigado mais uma vez. Deus abençoe, irmãos amados. Qualquer coisa vamos nos falando, tá bom? Deus guarde todos em nome de Jesus.